Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Você acabou de adquirir esse DVD e eu quero parabenizá-lo por isto. Esta é uma rica ferramenta para abençoar a sua vida. Você vai assistir uma mensagem que foi pregada na Primeira Igreja Batista, seja através de um dos nossos pastores ou mesmo de um outro pastor convidado que trouxe a mensagem em uma das nossas celebrações. Deus vai falar com você através desta pregação. Abra sua mente, o seu coração e com fé receba a boa mensagem de Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que esta palavra se cumpra na sua vida agora e que a mensagem de Deus seja um rico instrumento para abençoar a sua vida hoje. Meu conselho para você é que depois que você assista esse DVD, você doe esta mensagem para uma outra pessoa. E com isso, você vai ser canal de Deus para abençoar outras vidas e outras famílias. Então, assista agora com fé e receba a boa mensagem de Deus. Caminho da recuperação. Quantos estão aqui desde o início dessa série? Me dê um sinal. Muitos. Eu tenho certeza que tem sido algo significativo na sua vida. Caminho da recuperação. Hoje, vamos dar o 6º passo nessa trilha. E eu queria orar com você mais uma vez nesse momento, nos preparando para recebermos então a mensagem do Senhor. Você que é nosso amigo, visitante, frequentador, os internautas, os adolescentes, que Deus toque profundamente na sua vida com essa mensagem que é tão importante na nossa história de vida. Vamos orar, feche seus olhos por favor, nesse momento. Meu Deus, Tu estás aqui e já falou de forma tão especial. E agora queremos te pedir que a revelação da Tua palavra alcance cada vida, cada coração. Ó Deus, aquele que entrou aqui mais debilitado, sairá daqui renovado pelo Teu poder. Nós cremos, Senhor, no poder que existe quando a Tua igreja se reúne. Obrigado pelos nossos amigos, frequentadores, internautas, adolescentes, os voluntários, Pai, que fazem deste momento também possível, das crianças, que todos nós possamos ouvir de forma bem clara a Tua voz. Que seja uma noite de restauração, de salvação e de cura. Ó Deus, tire qualquer empecilho do mover do Senhor no nosso meio, qualquer tipo de distração, e que a Tua voz seja plenamente, Senhor, ouvida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Efésios 4, 31, 32. O texto da palavra de Deus se refere ao assunto dessa noite. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar é uma tarefa difícil, em alguns casos, humanamente falando, impossível. E o texto já dá a dica principal. Se eu e você, nesta noite, decidimos permitir que esse amor de Jesus por nós, de fato esteja presente, corra na nossa vida, no nosso coração, eu vou poder levar este amor aos meus relacionamentos, para perdoar da forma como Deus tem me perdoado, ou da forma como você poderá ser perdoado nesta noite, se ainda de modo oficial você não teve uma entrega e uma rendição completa a Deus.
Perdão, meu sexto passo. Anteriormente nós vimos, no primeiro passo, sobre a liberdade. Liberdade de dizer, eu decido viver sobre orientação completa de Deus. O segundo passo dessa série de mensagens, falamos sobre esperança. Esperança de que Deus existe, me quer bem e tem poder para mudar a minha vida. Quando eu digo sobre recuperação, do que exatamente eu me refiro? Todos nós temos dificuldades que aprisionam a nossa vida, que tiram o melhor de Deus da nossa vida, que bloqueiam algo especial de Deus na nossa vida. Pode ser um trauma, um mau hábito, um vício. Pode ser que ultimamente, nem no momento do seu trabalho você consegue ficar completamente sóbrio. O vício, talvez, de falar mal dos outros, frustrações, problemas relacionados à nossa memória, história de vida, às vezes que vem com a gente desde os nossos primeiros dias. A recuperação é sobre isso, é admitir que a minha vida não está 100% ajustada. Eu preciso identificar onde eu preciso melhorar e entregar então a minha vida 100% para a ação de Deus sobrenatural, para que então eu trilhe, dia após dia, o momento da recuperação. Terceiro passo, falamos sobre o compromisso. Comprometer toda a nossa vida e vontade aos cuidados de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus sabe cuidar de você mais do que você imagina. Você que é pai, mãe e cuida bem dos seus filhos, Deus é o Pai perfeito e pode e quer cuidar de você de um modo exemplar, de um modo perfeito. No quarto passo falamos sobre limpeza. Incentivamos e ensinamos a cada um de nós termos o nosso inventário pessoal, colocar a nossa história de vida, as pendências, aquilo que precisamos ajustar e resolver. No quinto passo, falamos sobre submissão. Voluntariamente, o pastor ensinou eu me submeto a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida, humildemente. Também decido pedir a Ele para remover os meus defeitos de caráter. E eu quero convidar você a dar o sexto passo, é o passo do perdão. Pode anotar aí, perdão. E a descrição do passo é este que está aí: avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e reparar os danos que eu tenho causado a outros. Ou seja, nesta noite você será incentivado a oferecer perdão e também receber perdão. E reparar os danos que eu tenha causado a outros, exceto quando, ao fazê-lo, eu possa causar mal à pessoa que feri ou a outros. É sobre isso que esta mensagem basicamente tratará. Este passo é o passo da restauração, anote aí, o passo da restauração. Eu tenho aqui ao meu lado um cesto de lixo e tem alguns alimentos aqui. De vez em quando a gente tem aquela experiência, sabe que o lixo passou da conta, que a gente precisa jogá-lo, e a gente diz assim: amanhã eu faço isso. Aí de manhã você acorda, vai tomar água. Antes de tomar água, você já fica com o estômago embrulhado com aquele cheiro que exala do lixo, digamos assim, vencido. Eu tenho aqui alguns alimentos. Por exemplo, esta carne que eu já usei no primeiro culto, já está em decomposição faz tempo.
A carne, depois que nós tiramos do resfriamento, cerca de 2 horas, começa a entrar no processo de decomposição. Vamos jogá-la no lixo. Já está cheirando mal. Temos aqui a couve-flor, que é uma delícia. Mas depois de 5 dias, o cheiro fica assim, absurdamente agressivo. Vamos jogar também no lixo. Temos aqui um abacaxi que a Nada já pediu para ela, depois do culto. O abacaxi, 1 ou 2 dias, se ele estiver maduro, também já começa a entrar no estado de decomposição. É assim com a nossa vida em relação aos relacionamentos. Vivemos os relacionamentos, porque viver é se relacionar. Na verdade, o isolamento é sinônimo de doença. Isolamento é antinatural. E nos relacionamentos da vida, fatalmente teremos conflitos. E muitas vezes, um conflito rapidamente deteriora o nosso coração, como o exemplo da carne. Outros, depois de uma semana, por que eu não revidei? Eu tinha como vencer aquele argumento. Alguns no seu ânimo mais forte, eu tinha como matar aquela pessoa, e eu perdi a oportunidade. E é assim que acontece. Você percebe depois de 2, 3 meses, seu coração está ruim, de uma história anterior. Mas eu tenho aqui também um alimento processado, a bolacha, que no estado do Rio tem o nome de biscoito, mas é bolacha. Bolacha. A bolacha, ela tem um prazo de validade. Tem bolacha que tem um prazo de validade 2 anos. Mas depois de 2 anos, se você ainda não consumiu, certamente, ela se deteriorará. Entrará no estágio que daqui a pouco estará cheio de fungos. Você não poderá comer mais. Na área do relacionamento, algumas situações nós enfrentamos há anos atrás. E nós temos lidado com desculpas nesses anos todos. E você não percebeu, já passou o prazo de validade, seu coração está muito pior do que você imagina. Quer dizer uma coisa que é verdade: o tempo cura muita coisa, menos problemas na alma. Não cura, tem que tratar. Pode demorar para você chegar à conclusão, admitir, mas traz danos. É impossível trilhar a recuperação sem a liberação do perdão. Impossível. A sua vida chega, bate no teto e volta. Tem como? O diabo, ele fica olhando assim. Vamos ver até onde ele vai. Porque ele sabe que é um ponto de contato com ele, um coração que não perdoa. O diabo é real. Ele é o nosso arqui-inimigo. E ele procura na nossa vida pontos de vulnerabilidade para entrar e nos assolar. E uma das formas que ele mais usa e age é quando nós ficamos magoados ou ressentidos e cultivamos isso em relação a alguém. A Bíblia diz que a amargura é um sentimento que se instala rapidamente, como uma erva daninha num belo jardim. A erva daninha se instala tão rapidamente que daqui a pouco você terá que ter muito critério para não tirar as plantas boas da erva daninha, do mato ruim, da praga.
Quando nós temos dificuldades no relacionamento com alguém, você vai tentando administrar, mas aquilo começa a adoecer você. E daqui a pouco, por incrível que pareça, um dia você levanta, está tudo preto e branco. O trabalho não é mais a mesma coisa. O relacionamento conjugal não é mais o mesmo. Você passa a ter uma insatisfação que você não sabe nem qual a razão ao certo. Pode ser que seja raiz de amargura. Raiz de amargura, o ressentimento. Então, primeira parte da nossa mensagem: eu preciso perdoar aqueles que me feriram. E você pode anotar aí 2 verbos chaves: perdoar e reparar. Perdoar e reparar. E a primeira parte é: eu preciso perdoar aqueles que me feriram. Vamos repetir isto? Já quero avisar, repita com força, tá bom? Vamos, porque a primeira sempre é minguada, né? Vamos com força. Eu preciso perdoar aqueles que me feriram. Vira para o outro e diz assim: Deus tem misericórdia de nós, amigo. E é difícil demais. É só por Deus, como diz o jargão. Só. Eu queria incentivar você a trilhar o caminho da recuperação. E quero trazer a Elaine aqui na plataforma e fazer algumas perguntas para ela nesse momento sobre essa decisão que ela tomou algum tempo atrás. A decisão de perdoar. Quero conversar com ela aqui para que ela incentive você a trilhar esse caminho. Boa noite, Elaine. Boa noite. Obrigado pela sua coragem de dar esse testemunho. Elaine, há quanto tempo você faz parte de uma igreja? Eu fui para a igreja aos 9 anos. Assim, eu morava do lado de uma igreja evangélica. Meus pais, minha família, totalmente assim, sem igreja. E eu passei ali e perguntei o que acontecia. E falaram que oravam, que falavam de Deus. E eu resolvi entrar. E ali eu aceitei a Cristo. Com 9 anos de idade? 9 anos. Tá bom. Quando que de fato você decidiu viver uma vida com o coração aberto para perdoar as pessoas? Compreender isso faz 5 anos. 5 anos apenas. 5 anos. Elaine, o que tem representado essa decisão de viver dessa forma na sua vida? Como tem sido hoje viver desse modo? Compreender assim, o perdão de Deus, o amor de Deus. Ele veio sim tirar o meu medo. Foi o que me fez reaprender o que realmente era estar dentro de uma igreja, estar sentado ali, estar ouvindo. Eu sentia muito medo. E eu pedi para Deus, para Ele mostrar o que estava acontecendo na minha vida, o que Ele falava que não estava fazendo parte do meu dia a dia, o que acontecia na minha casa, por que tudo aquilo que eu ouvia não batia, e o que eu sentia era diferente do que a palavra de Deus falava. Que Ele dizia que Ele dá vida abundante, a vida plena, e de repente a minha vida não era aquilo. E eu pedi ajuda, primeiro para Deus, pois não sabia nem explicar o que realmente estava acontecendo. E Deus foi abrindo portas. E uma das portas que Ele abriu foi, eu pedi para Deus me ensinar. E eu sentei num culto igual a esse, e eu falei para Deus que eu ia aprender como se eu nunca tivesse entrado dentro de uma igreja. E a partir dali Ele foi abrindo outras ferramentas. Comecei a ver pessoas falando de situações que eu vivia, mas que eu nunca tinha visto dentro de uma igreja. Então aqui eu comecei a ver pessoas falando do que eu realmente estava vivendo. Aí Deus começou a entrar na minha vida, no meu dia a dia, no que eu sentia, e eu compreender que Ele tinha que entrar em todas as áreas. Então com certeza
essa mudança nesses últimos 5 anos na sua vida como um todo, em função desse estilo de vida de perdoar. Elaine, por que é difícil perdoar? Porque machuca, porque dói, é difícil. E à medida que isso machuca, a minha tendência é me fechar e não permitir que isso aconteça de novo. Então, assim, nos meus relacionamentos eu lidei com isto, com perdão. Talvez assim, não permitindo que chegasse aonde doía. E me abrir com Deus também era mostrar para Ele que aquilo que doía estava muito machucado. E falar para Ele entrar ali também era deixar outra pessoa entrar e talvez pudesse acontecer a mesma coisa de novo. Você, nesse processo, teve que perdoar mais gente à distância ou gente perto do seu convívio? Começando da minha casa, começando da minha família, meus pais, começando da minha raiz. Ok. Queria orar com a Elaine agora nesse momento, para que ela continue trilhando esse caminho da recuperação, que de alguma forma bem sucinta, mas forte, nos inspirou nesse momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida da Elaine, por esse testemunho tão belo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Nós, como líderes, temos percebido o crescimento dela. Obrigado porque hoje ela é líder de grupo de apoio no Celebrando a Recuperação. Obrigado por essa revolução espiritual. Mas tudo começou no teu coração. E te pedimos que ela continue repartindo o teu amor a todas as pessoas sem barreiras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Elaine. Vamos aplaudir esse testemunho maravilhoso. Eu preciso perdoar aqueles que me feriram. Por que devo dar este passo? Anote aí. Porque Deus perdoou você primeiro. Deus perdoou você primeiro. Talvez você tenha entrado aqui com uma experiência de carregar um saco de cimento dentro da cabeça, em cima da cabeça, pressionando você. Você tem muita culpa. A grande notícia nesta noite também é: Deus já fez o que tinha que ser feito para perdoar você, morrendo na cruz por você. Colossenses 3,13 diz o seguinte: sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. É como nós iniciamos essa mensagem. A perspectiva do perdão só é possível se entendermos como Deus nos olha. Deus nos ama. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos. Ali na cruz, sofrendo, sendo punido, Ele pensou em você. Ele pensou em nós. Como Deus é bom, como Jesus te ama, como Jesus nos ama. Certa ocasião, um jovem, perto de uma casa de espetáculo, ali na fila, recebeu golpes, pontapés, socos, e quando se deu por conta, acordou 15 dias após aquele evento numa UTI. Rapidamente os seus pais o receberam e os advogados estavam presentes. E os seus pais disseram: os advogados estão aqui, eles sabem os causadores desse problema na sua vida, e nós estamos prontos para processar, desde que você aceite. E aquele jovem disse assim: perdoar quem? E do quê? Eu não lembro de nada. Se você se entregar a Jesus nesta noite, olha que coisa doida, Ele vai decidir esquecer os seus pecados, vai decidir ter uma amnésia, por teu amor, por amor a você. A Bíblia diz que Ele lançará nas profundezas do mar os nossos pecados,
e ele não se lembrará mais deles. Quanto amor, quanto amor. Talvez as pessoas que estão ao seu redor crucificam você, mas existe alguém que foi crucificado de fato por você, para te fazer feliz e dar uma vida em liberdade e sem culpa. Por que dar esse passo? Porque ressentimento é um veneno contra você mesmo. Segundo lugar, porque ressentimento é um veneno contra você mesmo. Jó 5:2, a palavra de Deus diz o seguinte: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Talvez a sua vida esteja opaca, você só enxerga nuvens negras. Pode ser a raiz da amargura, o ressentimento, a falta de perdoar e liberar as pessoas, ou reconhecer que você danificou, prejudicou outros, e ir até lá e acertar as coisas. Ressentir-se é tomar veneno esperando que o outro morra. Já pensou que loucura? Você está tomando veneno lá, veneno. Você está tomando, esperando o outro estrubuchar lá na ponta, convulsionar lá na ponta, você que está tomando veneno. Não vale a pena, não vale a pena. Guardar ressentimento no coração é cometer um suicídio emocional. As doenças psicossomáticas, muitas delas nascem num coração ressentido e na culpa. Se você tiver a oportunidade de visitar um hospital psiquiatra e poder falar com as pessoas estão com os corações fechados, pessoas amarguradas, que não se perdoam e muitas vezes não perdoam os outros, e pararam naquela situação. Em terceiro, por que dar este passo? Porque você precisará de perdão no futuro. Está lá em Marcos 11:25. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. A oração do Pai Nosso: assim como perdoamos, nos perdoe também, ó Pai. Talvez você não consiga perdoar justamente porque você não se sente perdoado. Talvez você, adolescente, me assistindo agora, com pouco tempo de vida, está com o coração parecendo um coração blindado. Talvez já o ódio habita no seu coração em relação aos seus pais, e você nem começou a viver. O Senhor quer inundar a sua vida com o amor dEle. Ele quer curar o seu coração. Você tem um futuro todo pela frente. E a Bíblia fala que os planos de Deus para você são planos maravilhosos, de paz e de esperança. Ponha na sua cabeça: Deus quer o seu bem. Deus te ama. Ele se entregou por você. Deixe Ele fazer na sua vida do jeito que dá certo. Pare de tirar um braço de ferro com Deus. Ele não é o seu opositor. Ele não fica na mente dele criando situações para te pegar, para te prejudicar. Ele te ama com amor incondicional que não tem fim. No estereótipo humano, talvez você esteja sendo rejeitado pelas pessoas que estão perto de você, porque você se enrolou bem enrolado. Você está no fundo, o último nível do poço. Jesus vai te receber de braços abertos e vai cancelar a história do seu passado e construir um futuro.
Isso que Ele quer fazer com você. Você não entrou nesse espaço, teve que se planejar para estar aqui. Você não está abrindo mão do seu domingo por nada. Deus vai entrar na sua vida se você permitir hoje, e a sua vida passará a ser completamente diferente, inclusive na área dos relacionamentos. É possível amar mais, é possível perdoar, é possível viver livre para abençoar, tocar nas pessoas, interagir, se doar, servir. É possível. Segunda parte da mensagem: você precisa fazer reparos com aqueles que têm ferido você. Faça reparos, revelando a sua ferida. Diante disso, você tem 3 opções. Opção 1, reprimir. Reprimir as feridas. Tentar apaziguar, camuflar, mascarar. Aquele negócio vem borbulhando em você e você fica aí. Viver assim é um desgaste tremendo, terrível. A segunda opção é minimizar as feridas. Você foi ferido, a segunda opção é minimizar. Eu nem senti. E aí sai mancando. Sentiu, doeu. A gente é humano. Parece que tem um lugar no mundo, uma fábrica, que fabrica gente para magoar a gente. É impressionante. São clones espalhados no mundo inteiro. Eles estão perto de você, e eles só têm um objetivo: tirar a sua paz. E ele tem um mestre, o diabo. E você tem que focar em Deus. Agora, tem muita gente que faz parte desse grupo de clone, que vem trazer mal. E se você mandar bondade, pode ser a libertação dessa pessoa. Essa pessoa pode voltar a ter vida de fato. Porque na matemática bíblica, na economia bíblica, o bem vence o mal, porque nada é mais poderoso do que o nome de Jesus, do que o sangue de Jesus. Vem maldade, vai bondade, vem maldade, vai bondade. Uma hora vem a libertação. Talvez a pessoa que ofenda você está acostumado a ofender e receber retribuição, e você é um agente de Deus para reverter isso em bondade, em bênção. Você fica com vontade de esganar. Abençoado. Ou a opção 3, admitir. Fechar a porta do passado e ser de fato curado. Admitir: eu tenho uma dor. Antigamente, muito antigamente, nessa igreja, os heróis eram super-homens. Esse aí é um estereótipo de espiritualidade. Nunca vou conseguir chegar perto deste homem, desta pessoa. Hoje, os heróis desta igreja são aqueles que admitem: eu sou fraco, porque o poder de Deus me aperfeiçoa e me sustenta. Não fraco por si só, mas o fraco que quer receber o poder de Deus para viver uma vida de força, uma vida de conquista, uma vida de bênçãos. Qual tem sido a sua escolha? Reprimir, minimizar ou admitir? Eu espero que você admita hoje. É a melhor escolha. Segundo, como fazer reparos? Libere os seus ofensores. Libere seus ofensores. Você faz isto de que forma? Perdoando. Perdoando. Tem que perdoar. Perdoar. Tem que lembrar do amor de Jesus e perdoar. Só fica olhando para Jesus e perdoar. Jesus mesmo diz que aquele que não ajusta as coisas com o seu semelhante vai ser jogado na prisão, no cárcere. Será castigado até pagar o que deve. Sabe o que significa isso espiritualmente? Presta atenção aqui.
Se você não acerta com o outro essa pendência no relacionamento, está liberado no mundo espiritual o espírito demoníaco chamado torturador. Ele vai te perturbar, ele vai tirar a sua paz, ele vai sempre deixar um ponto em aberto na sua vida para você olhar para a sua vida e dizer assim: eu não estou 100% realizado e feliz. A única forma de paralisar essa força do mal, então nesse caso, é liberando o perdão, é perdoando, é deixar a pessoa aí. Tem gente que anda algemado com um monte de gente. Terceiro, como reparar? Trocando sua ferida pela paz de Deus. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, trocando sua ferida pela paz de Deus. A paz de Deus significa assim: você ter a sua alma apaziguada, o seu espírito tranquilizado. Sabe de uma coisa? O texto diz que existe um justo juiz. Aos olhos de Deus, nada passa. E essa pessoa, qual vai ser o futuro dessa pessoa que me fez tanto mal? Deixa para o justo juiz. Uma hora a situação vai apertar. Deixa Deus ser a sua defesa. O julgamento dele pode demorar, mas quando chega, é exatamente na hora certa, no tempo certo. E a parte 3 aí, dessa mensagem, indo para o final: como faço os reparos com as pessoas que temos ferido? Dicas práticas. Primeiro, faça uma lista daqueles a quem você tem ferido e as coisas que você fez. Faça uma lista. Por exemplo, algumas perguntas: há alguém a quem tenho devido? A quem eu deixei de pagar alguma coisa? Há alguém com quem eu tenha quebrado uma promessa? Há alguém com o qual eu sou culpado de tentar controlar? Uma esposa? Um filho? Um irmão? Um empregado? Um amigo? Há pendência com alguém nos níveis dos meus relacionamentos? Faça essa lista. Peça para Deus trazer a sua memória, o seu coração. Segundo, pense em você. Pense em como você gostaria que os outros fizessem reparos com você. Você vai diante dessa pessoa para acertar as coisas da mesma forma como você gostaria que ela viesse, com o coração certo, com amor, na dependência de Deus. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, há uma hora certa para você ir acertar. Primeiro, acerte-se com Deus rapidamente. E aí, peça para Deus o quanto antes você chegar no momento certo para conversar com essa pessoa. Fala para Ele abrir, peça para Ele abrir as possibilidades. Você será surpreendido com aquilo que Ele irá fazer. Vá também acertar com a atitude certa, com amor, com humildade. Não adianta ir com um livro que você registrou dos 200 erros daquela pessoa com você. Antes de mais nada, eu gostaria de ler. Vá com um amor e humildade, sempre, sempre, sempre na perspectiva do amor incondicional de Deus para com você. Também pergunte isto: isto que eu estou falando, a minha abordagem é a apropriada? Isto é apropriado? Provérbios 12:18 diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Tem gente que vai precisar pegar uma cadeira vazia, colocar a cadeira assim e dizer assim: fulano de tal, eu te peço perdão, porque nem vivo você está mais. Estou falando sério.
Conclusão, em João 11, 13, 16, olha que texto: faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus, ore sinceramente a Ele, e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças, então você poderá aparecer diante de Deus, de cabeça erguida. Uau! Então, 3 considerações finais. Peça a Jesus para livrá-lo dos seus pecados e sofrimentos. Chega de sofrer por causa dos relacionamentos. Chega de sofrer por causa daquele noivo que não tem nada na cabeça, aquele ex-noivo. Você sofrendo até hoje. Na verdade, Deus te livrou de algo pior. Chega de sofrer por coisas que aconteceram na sua infância. O que importa é o momento da sua vida. Sabe o que representa você aqui, nesta noite, ouvindo esta palavra? Amor de Deus materializado. Tenha a atitude de perdoar conforme a vontade de Deus. Só pelo poder de Deus, só pelo amor de Deus que a gente vai conseguir. Desfrute também de um novo tempo, então, como consequência disso tudo, em seus relacionamentos. Em seus relacionamentos. Ao dar este 6º passo, sua qualidade de vida mudará para sempre. No âmbito físico, emocional e espiritual. É hora de pegar o lixo, recolher o lixo, amarrar o lixo e deixar Deus levar. Você acha que você é feliz? Você não tem Jesus ainda controlando a sua vida? Você não imagina o que é ser feliz ainda. Você não imagina. Mas Ele quer trazer essa vida a você.